Nós não somos os seres mais fortes, muito menos os mais rápidos e nem sabemos voar. Mas a gente tem uma coisa que nenhum outro animal tem: camisetas do Subido. Mentira. A gente tem a inteligência humana, que é basicamente a ferramenta mais poderosa que existe. A gente tem o superpoder de colher e de processar as informações, de refletir e de planejar, de resistir aos nossos impulsos animais e também de criar tecnologias que facilitam as nossas vidas. Mesmo entre os seres humanos, ser mais inteligente pode significar uma vantagem, porque tem gente que é mais inteligente do que outras pessoas. Isso pode significar mais oportunidades, mais prestígio, trabalhos melhores, relacionamentos com pessoas interessantes, mais dinheiro. Pessoas inteligentes sempre me chamaram a atenção, porque elas tinham um poder que, se você para pra pensar, o dinheiro não pode comprar. E eu, como sempre fui uma pessoa curiosa, eu quis saber o que essas pessoas faziam pra ser assim. O que as pessoas inteligentes faziam pra ser inteligentes. Existe algo que a gente pode fazer pra gente ficar mais inteligente, ou tudo depende da genética, sei lá, como tamanho do seu pé. E o que eu descobri nessa busca, que dura até hoje, é óbvio, porque eu tô tentando ser alguém minimamente mais inteligente todos os dias, é que existem sim 5 hábitos que qualquer pessoa pode desenvolver para pensar melhor e no final ficar mais inteligente. Eles são 5 hábitos que eu tento desenvolver há anos, mesmo que intuitivamente, para tocar melhor os meus negócios, aprender novos idiomas e até me relacionar melhor com a minha esposa, ganhar mais dinheiro também. E são exatamente esses 5 hábitos que você vai ver aqui. Antes de te falar quais são esses hábitos, a gente precisa entender a fundo do que a gente tá falando. O que é inteligência? Todo mundo meio que sabe o que é inteligência, mas os especialistas nunca conseguem concordar com uma definição. Então, para os propósitos desse vídeo, a gente vai usar uma exemplificação simplificada, que é claro, não é minha. Inteligência é basicamente um mecanismo do seu cérebro para solucionar problemas, como se fosse uma caixa de ferramentas. Então, sim, você pode considerar que animais também têm inteligência, porque eles também têm um cérebro. Os golfinhos, por exemplo, eles usam os sons para passar informações complexas, ideias complexas. Os corvos, eles podem usar ferramentas. Polvos podem aprender a resolver problemas assistindo e observando outros polvos. Mas é como se na caixa de ferramenta desses animais tivessem poucas ferramentas, poucas coisas. A inteligência deles, então, é mais limitada. Já para nós, seres humanos, a gente tem uma caixa de ferramentas colossal que permite a gente até mesmo fazer perguntas existenciais, como qual é o significado da vida? A gente tem as respostas para todas essas perguntas? Claro que não. Mas a gente pergunta mesmo assim. Tá, beleza, mas como é que o nosso cérebro, então, usa essas ferramentas? Primeiro, ele usa elas seguindo a lei do mínimo esforço. Você já escutou aquela frase do "Don't work harder, work smarter"? Não trabalhe mais duro, trabalhe de forma mais inteligente? É basicamente sobre isso. O nosso cérebro, ele é engenhoso e ele entendeu que o poder tá muito mais na inteligência do que na força física. E ele vai usar isso ao seu favor. Então, entre sair para caçar um animal grande de porte a cada 4 dias, ter a chance de morrer no meio do processo para não morrer de fome e descobrir como criar gado, o que você acha que a gente vai escolher? Pô, a gente vai escolher criar gado. Então não é sobre procrastinar ou ser preguiçoso, mas sim sobre você ter mais resultados com a mesma ou com menor quantidade de esforço. Agora, a segunda coisa que guia a nossa caixa de ferramentas, a nossa engenhosidade, é a curiosidade. Caso contrário, a gente só ia usar a inteligência quando os problemas surgissem. E não é assim. Eu, você e qualquer cientista, a gente é como qualquer criança que vive o tempo inteiro perguntando os porquês. A diferença é que ao invés de perguntar os porquês para os nossos pais, a gente inventa alguma coisa para resolver um problema. E muitas vezes um problema que a gente ainda nem teve. Agora você pode estar se perguntando assim, pô, como que eu vou usar melhor a minha caixa de ferramentas? Como é que eu deixo a minha inteligência mais afiada? Como é que eu resolvo problemas mais rápido? Como é que eu entendo melhor a vida e todo o resto? Basicamente, você faz isso levando o seu cérebro para academia. E na prática, isso significa
constantemente envolver o seu cérebro em atividades que vão recrutar a sua inteligência. Por exemplo, assistir o TikTok. Você acha que isso daí recruta um esforço passivo ou ativo do seu cérebro? Com certeza um esforço passivo. Você tá só ali consumindo informações aleatórias e ficando mentalmente mais obeso a todos os momentos a cada novo vídeo. Mas se a gente pensar em criar uma estratégia de marketing para o crescimento de um perfil de TikTok, isso é um esforço ativo. Não é o tipo de coisa que você faz no automático, como arrastar de um vídeo para o outro ou dirigir para sua casa sempre pelo mesmo caminho. Tudo que você faz, que faz a sua cabeça doer, que te deixa voluntariamente confuso em busca de uma solução de um problema, de uma resposta, te torna mais inteligente, como resolver problemas de matemática, escrever um texto, você montar um quebra-cabeça. Então, 4 dos 5 hábitos que eu vou te apresentar aqui estão profundamente, diretamente relacionados a isso, a levar o seu cérebro para academia. Mas o primeiro hábito que eu vou te trazer aqui não está relacionado a isso. Porque o primeiro hábito é justamente você cuidar não do seu cérebro, mas cuidar do seu corpo. Para pensar bem, você precisa de um cérebro saudável. E para ter um cérebro saudável, você precisa de um corpo saudável. Basta eu dizer para você que tanto Aristóteles quanto Platão, alguns dos homens, que basicamente moldaram grande parte do pensamento ocidental, com reflexões que têm mais de 2.000 anos de idade, além de filósofos, eles eram lutadores, eles lutavam wrestling, eles faziam o que eles chamavam no passado, de ginástica, eles cuidavam do corpo, porque eles sabiam que isso era essencial para o desenvolvimento da mente. Na prática, cuidar do seu corpo depende de 3 pilares simples que todo mundo sabe, mas que a maioria de nós não faz, porque a gente gosta de acreditar que existe uma fórmula mágica, a gente tem uma esperança de que existe uma fórmula mágica que não seja isso. E é basicamente você fazer exercício 30 minutos por dia, pelo menos 3 vezes por semana. Segundo, ter uma boa alimentação rica em nutrientes, baixa em açúcar e baixa também em alimentos inflamatórios, porque toda doença do cérebro tem uma origem, uma influência inflamatória, como diz o meu grande amigo Pedro Calabres, e ter o sono regulado, que é o terceiro ponto. Entre 7 e 9 horas de sono por noite, você já consegue resolver esse problema. E se você fizer esses 3 pilares, além de meter o shape, você com certeza vai conseguir melhorar a qualidade do seu pensamento. É só você ter uma noite de sono mal dormida para você ver que no dia seguinte você não tá pensando direito. E o segundo hábito para você ser mais inteligente é o hábito da leitura, o hábito de ler. E se você acha que isso é óbvio, é porque você ainda não entendeu o poder que esse hábito tem e muito provavelmente você não faz ele direito, você não é um bom leitor. Mesmo o livro mais zoado que você lê, de alguma forma ele te ajuda a expandir o seu vocabulário, a lembrar o sentido de algumas palavras, a ter mais coerência e até mesmo a te tornar um melhor comunicador. A mágica, ela acontece mesmo quando a gente tá falando de bons livros e não de um livro zoado. Quando a gente tá falando dos livros clássicos. E não, os livros clássicos, eles não são aqueles livros super rebuscados, difíceis que a gente vê gente muito inteligente lendo enquanto fuma um charuto e bebe uma boa taça de vinho. Não, livros clássicos são simplesmente aqueles livros que venceram o teste do tempo e superaram as barreiras geográficas. Sei lá, o Crepúsculo, ele é um livro que teve um hype ali uns anos atrás, mas que a próxima geração mal vai ouvir falar. Agora, você vai pegar um Crime e Castigo do Dostoiévski, meu amigo, minha amiga, não importa se você tá na Rússia, no Brasil, na Groenlândia, em 2024 ou no século 1000, Crime e Castigo vai sempre ser lido e vai te ensinar mais sobre a vida e sobre si mesmo do que a grande maioria dos livros de autoajuda que se propõe a te ensinar sobre a vida e sobre você mesmo. Então, através da literatura, você ganha o poder de roubar a experiência e as perspectivas de outras pessoas e ampliar o seu horizonte de possibilidade. Além de fortalecer sua memória, sua concentração, suas habilidades de expressão, que são fundamentais para a inteligência, e é claro, os livros técnicos da sua
profissão e de qualquer área também tem uma importância brutal para deixar o seu cérebro mais afiado. Você pode dizer, putz, Pedro, mas eu não tenho saco para ler, eu já tentei ler, mas eu nunca consigo terminar um livro, eu tenho muita preguiça, eu acho muito chato, eu fico com sono. É o seguinte, não tem fórmula mágica. Primeiro, você precisa definir um horário para sua leitura. Todos os dias eu vou ler das 7 até as 7:30 da manhã e ponto. Coloca um tempo compatível com a sua realidade e com a sua experiência como leitor. Nem que seja 10 minutinhos por dia, mas coloca um fucking horário. Se você não fizer tempo para as coisas, o tempo não vai nascer sozinho. Segundo, você precisa escolher o seu cantinho da leitura. Pode ser uma poltrona, uma cadeira, um sofá. Você precisa ter um lugar assim, porque isso vai ajudar o seu cérebro a entender quando é a hora de ler, porque você está indo para aquele lugar onde você sempre lê. E terceiro, se desafie a ler a primeira linha e não as próximas 10 páginas. Tudo fica 1000 vezes mais fácil depois que você começa. Eu gosto de dizer que 50% da sua leitura ela é a primeira palavra, é abrir o livro. E quarto, se recompensa. Quando acabar o livro, come uma coisa que você gosta. Come um pedacinho de chocolate. Faz alguma coisa que vai deixar você feliz. Usa o seu sistema de dopamina para dizer pro seu próprio cérebro que aquilo é bom e que você quer mais daquilo. E com certeza, né, meu povo, escolha um livro compatível com o seu nível de leitura. Se você tá começando agora nessa jornada de ser um leitor, de buscar ser mais inteligente, não vai pegar um Santo Agostinho, um livro super difícil que você não vai conseguir entender nada, porque isso vai mais te atrapalhar, vai mais te frustrar do que vai te ajudar. Se o conhecimento dos livros for para dentro da sua cabeça e você deixar eles paradinhos lá, além do seu cérebro jogar tudo aquilo fora, esses conhecimentos eles nunca vão ser úteis para você. E é por isso que a gente entra no nosso terceiro hábito, que é o hábito de praticar. O melhor que você pode fazer é criar o seu próprio sistema de exercícios. Para aprendizados práticos como, sei lá, aprender a fazer crochê, isso aí fica um pouco mais óbvio. Nem com o melhor curso do mundo sobre crochê você vai aprender essa parada se você não executar. Se você não errar 1 milhão de vezes e fazer um monte de crochê feio. Sempre que você receber uma informação nova, coloca ela para fora do seu jeito. Você pode, por exemplo, acabar esse vídeo, anotar os pontos que eu falei, dar uma refletida sobre eles e tentar explicar eles para um amigo seu depois, com as suas próprias palavras. Você vai explicar, por que você fazer exercício físico e cuidar do seu corpo é importante para a inteligência? Por que ler é importante para a inteligência? Por que praticar é importante para a inteligência? E por que? Não vou dar spoiler dos outros 2 pontos. Eu faço exatamente isso com a minha esposa. Todo café da manhã eu sento com a Priscila na mesa e eu fico importunando ela e explicando para ela todas as coisas que eu acabei de ler, e ela faz o mesmo comigo, e a gente fica trocando essas informações. Então é exatamente isso que transforma o conhecimento de alguém no conhecimento que é seu. Você vai estar dando uma nova cara para ele, com as suas experiências, com as suas perspectivas, com as suas conclusões. Ou você acha, sei lá, que o Einstein, ele se tornou quem se tornou porque ele leu bons livros de física e pronto. Não, claro, ele leu bons livros, mas ele também adicionou o próprio tempero dele, a própria experiência, a própria vivência, as observações, a perspectiva dele. Então, qual que é a moral da história? Revisa o que você aprendeu, faça resumos, conversa com outras pessoas sobre aquele assunto, coloca aquilo pra fora. É isso que vai fixar o conhecimento na sua memória. Eu sei que você tem a sensação de que às vezes você lê e você não lembra de mais nada, mas é porque você não tá fazendo esse exercício sobre o que você vai aprender, o que você vai praticar para ficar mais inteligente. Tudo, porque o quarto hábito é justamente aprender coisas novas. Eu não tô falando aqui de coisas novas somente dentro da sua área. Eu trabalho com anúncios online, então eu vou aprender anúncios online, eu vou aprender a analisar dados. É óbvio que isso é importante, como eu já falei. Com certeza vai deixar você mais inteligente. Não tem nem o que discutir, mas o que eu tô falando é de algo muito mais poderoso para treinar todos os dias o seu cérebro. É você que trabalha com anúncios online e vai aprender, sei lá, sobre filosofia, igual eu agora. Eu tô numa jornada de ler todos os grandes clássicos da filosofia, todos os livros de Platão, de Aristóteles. Ou você é uma manicure e vai aprender mais sobre marketing. Você é um universitário e vai aprender mais sobre malabarismo. Quanto mais você aprende coisas novas, mais aptidões cognitivas você começa a desenvolver, o que pode levar, sem dúvida nenhuma, a uma melhora geral na sua
capacidade de aprender e a resolver problemas. O nome disso, senhoras e senhores, é neuroplasticidade. E é louco, eu sempre me sinto mais inteligente quando eu falo neuroplasticidade. Inclusive, o quinto hábito é você falar em voz alta. Neuroplasticidade. Eu tô zoando, não é isso. Você já ouviu aquela história de surpreender o músculo na academia? Com o cérebro acontece parecido. Ao longo de toda a vida, você precisa trabalhar com novos e novos estímulos para continuar se hipertrofiando, deixando o seu cérebro mais forte, o seu cérebro mais fitness. Caso contrário, se você fica só na frente da TV e focando nas rodinhas de amigos fazendo fofoca, o seu cérebro vai atrofiar. Da mesma forma que você, sei lá, se eu machucar uma perna e ter que andar de muleta durante um mês, quando passar esse um mês eu vou estar com uma perna mais fina do que a outra. Então a gente tem que usar esse músculo poderoso que a gente tem, que é o nosso cérebro, para que ele esteja cada vez mais forte, cada vez mais afiado e mais pronto para a gente adquirir novos conhecimentos. E existe uma disciplina específica, um conteúdo, um aprendizado específico que, se você aprender, ele vai te ajudar a criar essas conexões neurais. E não só isso, como ele também vai acelerar como um todo o seu processo de aprendizagem, e ele basicamente tem o superpoder de criar uma bola de neve infinita, que quanto mais você aprende, mais você aprende. E eu tô falando aqui do quinto hábito, que é falar neuroplasticidade em voz alta. É mentira. É o hábito de você aprender a aprender. Ou a gente pode chamar do meta-aprendizado, se você preferir. A meta-aprendizagem, ela consiste simplesmente em melhorar os seus processos de aprendizagem. Ou seja, você vai estudar como nós aprendemos, criamos memórias e todos os processos relacionados a isso. Como você lê livros direitos, como que você se lembra das coisas, como associar ideias. A grande vantagem de desenvolver esse hábito é que quanto mais rápido você aprende as coisas, mais habilidades você consegue aprender ao longo da vida. Você quer aprender marcenaria? Vai ser mais fácil. Quer aprender tráfego pago? Vai ser mais rápido, principalmente se você assistir as minhas aulas ao vivo do meu outro canal do YouTube. Quer estudar pro Enem? Não vai ser tão sofrido assim, porque você aprendeu a aprender. É como se você aumentasse a sua velocidade de download da internet. E agora você pode baixar diferentes habilidades pro seu cérebro quando você quisesse, de uma forma bem mais rápida do que se você não tivesse as técnicas corretas, ainda que você se esforçasse mais. E isso é exatamente como eu vi esse cara aqui falando neste vídeo. Learning how to learn is the most important skill to develop your intelligence. There is a group of skills that is essential to develop your intelligence. Knowing how to read a book properly, knowing how to remember things, how to relate ideas, how to take notes. All of this is what we can call meta-learning, the ability to learn how to learn. Porque não importa, no final das contas, o quão inteligente você seja. Você vai encontrar as respostas erradas se você não tiver em você a humildade. Você pode estudar durante uma vida inteira, não importa. A quantidade de coisas que você sabe sempre é menor do que a quantidade de coisas que você não sabe. E se você se apaixonar demais pela sua própria inteligência, se você se achar bom demais, se você infla o seu ego por causa da sua vida de estudos, tudo que você vai conseguir enxergar quando você procurar a verdade vai ser o seu próprio umbigo. Quem você é, no final das contas, as escolhas que você faz na sua vida, a sua vida moral, elas influenciam demais, elas influenciam muito na forma como que você percebe o mundo à sua volta. Ou você acha que os grandes vilões da história, como o Hitler, eles não eram estudiosos, eles não eram mais inteligentes do que a média? Com certeza eles eram. E ainda assim, eles não conseguiam enxergar coisas óbvias e eles foram capazes de fazer o que fizeram, coisas horríveis. A humildade e uma vida com retidão, eles são sim os maiores multiplicadores que existem para sua inteligência. E é por isso que muita gente simples e sem estudo consegue nos ensinar tanto sobre a vida. Como disse o padre Sertilanges no livro A Vida Intelectual, inclusive, assim, um livraço, um baita livro. Na mais pobre inteligência há um reflexo de sabedoria infinita. E a humildade profunda sabe reconhecê-lo. Então, assim, de verdade, não tenta ser o dono da verdade. Eu não quero ser essa pessoa aqui. Eu tô só dando a minha opinião de acordo com a minha vivência. Como também disse o Sertilanges, a verdade, ela só vai servir aos seus escravos.